Boa noite, rapaziada. Mais um vídeo do canal Wesley Leão do Mar. Primeiramente, pedir para todos se inscreverem no canal, dar o like e compartilhar. Eu vou fazer um vídeo relacionado às notas dos jogadores contra o Amazonas. Um pouco mais calmo, depois da derrota deprimente do Santos contra o Amazonas, né? E aí eu fiz aqui, coloquei aqui algumas notas e depois eu vou falar sobre a decisão do STJD em relação à liberação do público para o jogo contra o Brusque, porque tem algumas notícias que estão circulando sobre a questão do Santos ter esse benefício da torcida, mas continuar com mais um jogo de punição. Não é essa a decisão. Depois eu vou ler ela na íntegra, os termos que o STJD colocou no site dele, tá? Então, quanto às notas é o seguinte: João Paulo, nota 5 pro João Paulo. Eu vou dar 5 porque ele fez duas defesas importantes no jogo, né? Aquela bola do Jô, que ele tirou, né? Com a mão direita. E aquela falta batida pelo jogador do Amazonas, que teria endereço, ele foi bem naquela jogada. No gol, eu não vi tanta falha dele assim, tá? Como alguns estão falando que foi falha do João Paulo e tal. Não acho que o chute foi bem forte, né? Agora é o seguinte, por que ele estava adiantado? Ele estava adiantado porque ele não tem envergadura. Simples assim. Se fosse um goleiro grande, alto, ele ficaria no gol e com certeza tiraria o bate do jogador do Amazonas. Porque se você vê pela jogada, o jogador do Amazonas dá o chute forte, ele não teria como colocar a bola num canto na velocidade que ele estava se o goleiro tivesse na posição dentro do gol, né? Então ele saiu mesmo por causa da envergadura para tentar tirar o ângulo do jogador. Só que o jogador foi feliz, chutou ali no meio, a bola bateu na trave e entrou. Então eu vou dar nota 5 aí pro João Paulo. JP Sherman, eu vou dar uma nota 4,5. Vou dar uma 4,5, não participou tanto do jogo, tentou fazer uma tabela no primeiro tempo, mas também não comprometeu, né? Eu acho que não entendi a troca do Carille em relação a ele. Não sei se o menino sentiu cansaço. Não entendi qual foi a intenção da troca do JP Sherman, né? O Joaquim eu vou dar nota 5,5. O Joaquim, ele fez uma partida realmente razoável. Alguns estão falando que no gol ele foi indo para trás também, mas ele estava do lado direito, então ele estava tentando cobrir aquele jogador que estava ali. Então ali foi mais culpa do Alex, que eu vou chegar lá. E só em certos momentos que o Joaquim, ele, quando aperta, ele se desespera e dá o chutão, né? Porque ele não tem tanta habilidade, então ele faz o feijão com arroz. Mas uma partida razoável. O Alex eu vou dar nota 0. Com todo respeito ao jogador, mas ele fez uma partida infantil, tá? O Jô colocou ele no bolso. A realidade foi essa. Tudo que o Jô queria era só o corpo pro zagueiro, para ele pegar as faltas. E não foi uma vez, foram 4 faltas assim. Então assim, ali faltou o quê? Inteligência do jogador. O jogador tem que ser inteligente também. O futebol não é só com o pé, o futebol é com a cabeça também. E ali demonstrou que ele não parece ter muita cabeça. E ali independe da experiência. Ali é questão de malícia do jogador. Isso vem do próprio jogador. O cara pode ter 25 anos, que é o caso do Alex, 30 anos, 18 anos. Assim, ali demonstrou que ele não tem capacidade nenhuma de jogar no Santos. E, infelizmente, é um jogador da base, mas ele é limitado, né? Então, para ele é nota 0. O Escobar, vou dar nota 3. Fez um jogo burocrático, muito toque de lado. No primeiro vídeo que eu havia falado, na estreia dele contra o Avaí, que ele fez um bom jogo,
surpreendente. Mas eu falei, vamos ter calma, vamos ver quais são as próximas rodadas. É um jogador que ele não ataca demais. Não. O Santos é nulo na esquerda com o Escobar. Acredito que com o Souza o Santos tenha mais agressividade, mas aí já é outra conversa que não dá pra falar agora. E a questão do Escobar, teve uma bola que ele caiu sozinho. O Alex também, mas ele caiu sozinho na lateral esquerda, de costas, ele caiu sozinho. Então, assim, espero que no próximo jogo ele melhore, mas nota 3 pra ele. Pituca, eu vou dar uma nota 5,5 pro Pituca. Pituca jogou bem, jogou sozinho, até participou de algumas jogadas de meio canto, mas muita bola lateral. Acho que o Pituca ele precisa, não sei se tá faltando a aproximação do Juliano, não sei, mas muita bola lateral. Fez uma partida burocrática, 5,5. O Schmidt está sendo muito criticado, que o futebol dele caiu demais de produção. E ele sentiu o jogo no Amazonas, né? Foi evidente. Então eu vou dar 4,5 para ele. Vamos ver mais os outros jogadores aqui, que eu fiz uma lista. O Guilherme, nota 4. O Guilherme perdeu um gol cara a cara no primeiro tempo. Depois ele teve uma jogada que o Morelos ajeitou para ele, também perdeu. E ficou devendo mais uma vez. Então nota 4 pro Juliano. Preocupante, né? Mas a gente tem que lembrar, o Santos com o Juliano em campo é uma coisa, se o Juliano é outra coisa. Apesar de ele não estar entregando tanto, mas eu acredito que ele é um jogador importante. O Otero, eu vou dar nota 3. Ele começou bem o jogo, ele deu uma enfiada de bola pro Juliano. Falei, hoje o Otero voltou no dia. Vinha tentar buscar a bola no meio campo, mas depois caiu, sumiu. E aí o Carille tirou ele no intervalo. Nota 3 pro Otero. Além da questão do jogo, a questão da continuidade do que ele vem apresentando. Então essa nota 3 não é só pelo jogo que ele fez, também por toda essa continuidade aí dos jogos anteriores. Morelos, nota 4, não fez absolutamente nada. Também a bola não chegou para ele, a gente tem que ser justo também. Teve uma ajeitada de bola que ele deu pro Juliano, então nota 4. Guilherme ele foi engolido pela tática do Adilson Batista. Nota 3 pro Guilherme. Fez nada, né? Fez absolutamente nada, não tocou na bola. O Adilson Batista pegou a charada do Santos, que ali é o mapa da mina. Eu tinha falado no vídeo. Se o Patrick jogasse sozinho com o Guilherme, aí o Guilherme ia deitar. Mas o que o Adilson Batista fez? Colocou o Enio para fazer a cobertura dupla. Ele não fez nada. Não. Aí talvez o técnico ele tem que ter astúcia. Vamos virar. Vamos colocar o Otero para esquerda ou jogar ele para direita, fazer alguma coisa para tentar mudar, mas encaixotou ele. Então, eu vou dar nota 3 pro Guilherme. Foi uma péssima partida, a pior partida do Guilherme do Santos, hein? Muito mal mesmo. E aí os jogadores que veio do banco, Patati eu vou dar 5, com algumas ressalvas, até fez o vídeo lá, fiquei nervoso com o Patati. Mas depois vendo com calma, ele até participou bem de algumas jogadas, mas pouco ainda, muito pouco. Ele sempre entra na fogueira. Acredito que ele tem que o Carille tem que dar uma oportunidade para ele sair jogando, pra gente sentir o garoto, pra ver se ele vai bem. Então nota 5, né? Rincon entrou bem, melhor do que o Schmidt, mas também nota 5 também, muito burocrático, não mudou nada no jogo. O jogo não mudou no segundo tempo. O Santos é a mesma coisa, sem criação nenhuma. Rodrigo Ferreira, eu acho ele um jogador fraco, gente. Isso é uma opinião minha. Pelo pouco que eu vi, assim, trocar o Sherman por ele, o que agregaria? Não sei. Aí é o técnico, né? Teve um gol que ele fez impedido e teve uma outra bola que ele pegou e chutou pra direita. Acho que foi num escanteio. Mas assim, também muito pouco. Eu acho que o Sherman seria melhor. Mas foi a opção do Carille. Então pro Rodrigo Ferreira, vou dar uma nota 5, né? Patrick entrou muito mal, tá totalmente fora de forma, tá? Precisa entrar em forma primeiro. O Carille, desde colocar ele pouco tempo, colocou ele logo no intervalo. Não era pra ter feito isso, desculpa. Acho que era pra ter segurado um pouquinho. Então aí Patrick nota 3, tá?
William Bigode não participou de nada do jogo, nota 2. Nota 2, nem tocou na bola. Não tocou na bola, no finalzinho também, nota 2. Teve até um tempinho para fazer alguma coisa, mas nem encostou na bola, então nota 2. E o Carille, nota 1. Eu gosto muito do Carille, mas ontem ele escalou, no jogo do Amazonas no sábado, ele escalou mal o time, mexeu mal no time e não teve alternância tática. E o pior, depois que ele tira o zagueiro Joaquim, ele coloca o William. E você vê que ele foi pro desespero. Isso eu fiquei preocupado. O Carille é um técnico equilibrado, ele organiza bem os times que ele comanda, só que dessa vez ele se descontrolou. Ele pode discordar disso, mas que ele se descontrolou. Então o Carille nota 1, tá? E agora sobre a decisão do STJD, eu tava lendo aqui no site do STJD a questão da decisão, né? E o que a decisão tá falando? Tem algumas pessoas comentando sobre essa questão dessa decisão, que o Santos, com esse benefício da torcida, o Santos na próxima partida ficaria sem público. Eu não entendo isso pelo que eu tô lendo aqui no STJD. Se a gente lê no site do STJD, é bem claro, ó. Vou ler bastante aqui pra gente entender. Após cumprir 2 partidas com portões fechados, o clube entrou com pedido de consideração sugerindo que a partida contra o Brusque, data do cumprimento da 3ª perda de mando, que seria contra o Brusque, seja com portões abertos e venda de ingressos, com valor destinado ao Rio Grande do Sul. O pedido foi analisado pela Procuradoria e, considerando a situação de calamidade pública pelas enchentes que atingiram a população gaúcha, entendendo como justificado o pedido do clube, opinou pelo deferimento fixando os seguintes termos: a. Autorizar o Santos Futebol Clube a jogar com portões abertos, com venda de ingressos, contra a equipe do Brusque em 19/5/24 pelo Campeonato Brasileiro 2024 Série B, sendo a totalidade da renda bruta revertida como doação para ajuda aos cidadãos do Rio Grande do Sul, mediante transferência para o SOS e o Pix e tal. O Pix é 92 958 800 1000, ao contrário de 38, instituição Banrisul. Para quem quer ajudar, tem aí o SOS Rio Grande do Sul. B. Fica estipulado um valor mínimo de R$500 mil a ser doado. Caso a renda da partida seja inferior, o Santos Futebol Clube deverá complementar a quantia para atingir o valor mínimo estipulado. Então, ou seja, o Santos tem que dar R$500 mil. Não tem jeito. Tá escrito aqui. Então, e os jogos que o Santos faz na Vila, geralmente o Santos tem renda aí líquida de 100 mil, 200 mil. O Santos vai ter que tirar do bolso, com certeza. Porque não vai conseguir vender ingresso a uma média de 100, 150 reais. A realidade é essa. Letra C. Alternativamente, fica facultado ao Santos doar o valor ou parte do valor mediante cestas básicas, colchões, mantas térmicas, produtos de higiene pessoal, água e medicamentos, se verificar necessidade da Defesa Civil do Rio Grande do Sul e Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, fazendo os produtos chegarem ao destino. Ou seja, se não tiver o dinheiro, pode ser com esses itens. E no final, ficando ainda mantidas as demais decisões da transição disciplinar com o cumprimento de 3 partidas com a proibição das torcidas organizadas e pagamento de multa. O que ele quer dizer? Que as próximas partidas vai continuar aquela questão da transação anterior que foi feita com o Santos, o STJD, no que essas próximas 3, o Santos só pode ter 80% de torcida e não pode ter as organizadas, com aquela faixa dizendo que o Santos foi punido pelo STJD. Então, assim, em nenhum momento aqui na decisão diz que vai ter mais um jogo de portões fechados. Eu acho que a questão de interpretação e a decisão foi bem clara quanto a isso, tá? Então é isso, pessoal. Eu já fiz a leitura aqui do STJD. E amanhã eu vou fazer um vídeo referente à análise da Ponte Preta, tá? Jogo difícil, mas o Santos precisa dessa vitória. Um grande abraço e fiquem com Deus.